Olá, meus irmãos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma boa tarde a todos. Terça-feira, 31 de março, exatamente 16h46. Vim por meio desse vídeo, juntamente com o corpo de oração da nossa igreja, às terça-feiras, às 15 na tarde da bênção, representada pela irmã Ellen, aos sábados, às 8 da manhã, representada pela irmã Vanessa, aos demais irmãos que fazem parte e na liderança do nosso pastor Joilson. Chegamos a um consenso que devemos dar continuidade aos nossos cultos, e como temos ferramentas que hoje nos favorecem de uma forma ou outra diminuir esse distanciamento, aquilo que tem sido dado o nome de isolamento ou distanciamento social, pode nos moderadamente fazer com que nós tenhamos um pouco menos de saudade, né? Pois não podemos estar juntos ainda fisicamente, mas estamos em espírito e podemos aproveitar essa benevolência que as redes sociais, esse lado bom que as redes sociais nos oferecem, de poder nos falarmos por vídeo, áudio, conferência, enfim, meus irmãos. Então eu quero aqui, juntamente, como disse anteriormente, trazer uma palavra de Deus aos nossos corações, porque entendemos que devemos ser alimentados e alimentar a igreja. A igreja continua, todos nós sabemos, ela continua, e temos essas ferramentas nesses momentos, né, a princípio, para que possamos dar continuidade nos nossos cultos. E eu queria dividir com os irmãos uma palavra que está no livro de Gênesis capítulo 18. Gênesis 18, versículo 22 e versículo 23. Gênesis 18, versículos 22 e 33. Me perdoem. Gênesis 18 diz assim: os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. O versículo 33 vai dizer assim: tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Amém? Oremos. Pai, te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que foi aberta. Nós oramos para que ela alcance o propósito a qual ela foi determinada, Senhor, e que o teu nome seja engrandecido, glorificado e exaltado. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Livro de Gênesis, o livro do princípio, o livro das origens, todos os escritos concordam, todas as traduções concordam com essa mesma definição. É um livro que traz referências sobre nascimento, genealogia, história dos povos, especificamente Mesopotâmia e Egito, que os primitivos nos ensinam na palavra desde lá. Tem muitas observações daquele povo que nos dias de hoje ainda são referidas. As tratativas em si do livro é muito complexo, elas são muito indefinidas, porque é muito complexo o livro de Gênesis. E o texto relata, o texto em si, do capítulo 18 de Gênesis, ele relata sobre, de uma forma literária e temática, sobre a família e o povo de Abraão. Abraão, pai das multidões, bem sabemos, o pai das multidões, veio da cidade de Ur, filho de Terá, uma cidade que em si era uma cidade idólatra, que adorava deuses. Especificamente, no caso de Abraão, ele era um adorador da lua. Foi chamado por Deus. Deus lhe deu uma promessa, firmou-lhe uma aliança. Ambos, aliança e promessa, deveriam ser compactuadas pela obediência de Abraão com Deus. Tanto que isso lhe é acreditado mais lá na frente por
por crer e por confiar, ele foi acreditado fé. E Abraão, assim como eu, você, sacerdotes do nosso lar, depois da aliança, depois da palavra, depois da promessa, ele foi imputado sacerdócio. E esse sacerdócio, ao compreender esse sacerdócio, ao ter relacionamento com Deus, ele entendeu e compreendeu que ele precisava interceder, orar pela família dele, para que a família dele fosse salva. É necessário compreender que capítulo 18 e capítulo 19 vão falar sobre a separação que houve entre Abraão e Ló. Os capítulos anteriores, 16 e 17 antecedem, relatam que devido à multiplicação dos bens de ambos, de Abraão e Ló, houve um conflito até onde os pastores a qual trabalhavam para eles chegaram a ter problemas, por causa que a multiplicação desses bens causava conflito entre eles, e de forma a não terem maiores problemas, resolveram se separar. Enquanto Ló escolheu aquilo que os olhos dele, a carne dele se alegrou, o lado onde era mais vistoso, onde tinha mais água, onde tinha mais plantio, Abraão cedeu e preferiu escolher o lugar onde Deus o levasse. Capítulo 18 vai falar sobre a intercessão, a oração de Abraão pela sua família. E é sobre oração que eu queria falar nessa breve reflexão. Eu queria falar o quanto a oração de Abraão manifestou a justiça de Deus. O capítulo 19 vai falar sobre o juízo, porque vai falar sobre Sodoma e Gomorra. Poderíamos dizer que depois que Abraão recebeu de Deus a graça, depois de ter conhecido a Deus, ele entendeu que ele precisava orar pela família dele, que ele precisava interceder pela família dele, porque ele compreendeu que anteriormente, que se não fosse a graça de Deus que tinha se manifestado para ele, o próprio Senhor se revelado a ele estaria como Ló, ele estaria como os demais familiares dele. Ele entendeu isso. Então, no capítulo 18 ele vem e faz o quê? A palavra do Senhor diz assim, no versículo 22, diz que os homens partiram para Sodoma, mas Abraão permaneceu o quê? Diante do Senhor. O que? Depois de saber, de entender que Sodoma e Gomorra estavam condenadas, mas tamanho era o relacionamento de Abraão com Deus, que ao entender isso ele parou para clamar ao Senhor, ele parou para orar ao Senhor pela família dele que estava lá, porque ele sabia que Jó estava lá. Vamos lembrar que anteriormente Abraão já tinha socorrido Ló. Por quê? Porque numa guerra entre reis, Sodoma e Gomorra perdeu e foi despojada. Porém, Abraão levantou 300 homens de sua confiança, homens levantados por Deus, foi lá e restituiu não somente a família dele, mas como todos os despojos. Então, mais uma vez, Abraão está nos mostrando que mesmo a sua família distante, mesmo a sua família com problemas, mesmo a sua família esquecida de você, você não deve se esquecer da sua família. Você deve estar não somente intercedendo pela sua família e familiares, como lutando junto com eles. Esse texto é uma reflexão, assim, não podemos nos estender muito, mas é uma coisa linda. Capítulo 19. O que Abraão nos ensina? Nós temos a mania de às vezes levantar
orar pelas nossas forças diárias, pelo nosso dia, pelas nossas necessidades. Nós centralizamos tudo em nós, né? Tudo em nós. Porém, Abraão não. Ele orou por aqueles que estavam ao seu redor. Ele orou por aqueles que não gostavam. Porque ao entendermos o 18 e o 19, Abraão, quando ele vai falar para o Senhor, se houver 10 justos, se houver 20, se houver 40, se houver 50, ele está orando por Ló, mas ele também está orando pela própria cidade. Ele está orando pela família, mas está orando pelos... Ele está orando pela família, está orando pelos inimigos. Isso nos traz a compreensão de tão quanto em alguns momentos nós estamos totalmente distantes ou longe daquilo que Deus tem nos ensinado. Abraão não intercedeu por ele. Abraão tinha motivos, tinha respaldo do próprio Senhor. Ele tinha relacionamento, ele tinha intimidade, mas ele esqueceu ele. E ele foi orar pela família e foi orar pelos inimigos. Porém, essa oração tem um sentido. Ele, íntimo, amigo de Deus, que tem relacionamento com Deus, ele sabe que Deus é um justo juiz, que Deus é justo, é um atributo do Senhor. E ele sabe, Abraão sabe que Deus vai punir o povo de Sodoma e Gomorra. Tanto que ele fala: Senhor, se houver pelo menos 10. Lê o versículo 33 comigo, irmãos. O versículo 33 diz assim: tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Abraão orou, Abraão entregou a sua família, entregou a cidade, entregou os inimigos, mas ele sabia que por causa do atributo da justiça de Deus, aquela terra, aquele povo teria juízo. Por isso ele foi buscar e foi clamar. E o que eu quero dizer com isso? Irmão, talvez a palavra que eu vou falar, nós não tenhamos ouvido ela hoje mais em dia. Não a tenhamos mais ouvido hoje. Abraão sabia que o juízo do Senhor iria se manifestar de uma forma clara. O inferno existe. Talvez nessa tarde tem familiar meu, irmã, tem familiares nossos que não conhecem a salvação do Senhor, que não conhecem ao Senhor, e nós devemos interceder por eles como sacerdotes que somos, assim como Abraão. Abraão teve o relacionamento, Abraão teve a intimidade, Abraão teve o entendimento da graça de Deus, e por isso ele correu pela família dele, correu pelos demais também, mas ele falou: Senhor, se eu não orar por eles, clamo a ti, Senhor, salva eles, porque eu sei, Senhor, que o Senhor é um justo juiz, eu sei que o Senhor vai trazer juízo, que no tempo do Senhor, vamos nos lembrar de Sodoma e Gomorra. A palavra do Senhor diz que o pecado era tão que o próprio Senhor desceu para ver. Amado irmão, nessa tarde, tem orado pela sua família? Tem orado pelo seu inimigo? Tem orado por quem? Por você mesmo? Não, irmão. Entrega a sua oração pelas vidas. O Senhor conhece a Cristo. Sim, pode pedir, clame, busque. Sim, mas Abraão está nos ensinando que ao entendermos o Evangelho de Cristo Jesus, nós sabemos que haverá um momento de justiça, porque o Senhor é justo, é um atributo dele, e a sua justiça vai se cumprir. E como estará a quem amamos? E como estará toda a humanidade? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor veio a todos. Veio a todos. Agora cabe a cada um crer, né? Porque cabe a cada um crer e recebê-lo como Senhor, único e suficiente Salvador. Mas a nós não, a nós cabe interceder pela nossa casa, pela nossa família, pelo mundo. Esse é o papel do cristão. O que nos comove, o que nos enche é a reverência de Abraão. O Senhor Jesus, quando vai pregar no Sermão do Monte, vai nos ensinar a como orar, e diz assim: Pai nosso que estás no céu,
é de uma forma literal isso que Abraão está falando. Pai nosso, é meu, é seu, mas ele está no céu. A compreensão, a dimensão do Senhor não nos cabe. Jeremias diz que se nós clamarmos e orarmos a Ele revelará coisas grandiosas que não entendemos. Salmo 19 diz que de uma extremidade a outra Ele se revela. Nós precisamos ter esse temor, essa reverência de saber que nós temos relacionamento, que nós temos intimidade, mas que Ele está no céu e nós não temos a compreensão do céu. Nós temos um reflexo, nós temos reflexos, mas não temos a compreensão. E é isso que Abraão fazia. Ele falava: Senhor, ao orar ele de forma humilde, ele fala: Senhor, por amor do teu servo, se ainda tiver 5, ou melhor, se tiver 10, se tiver 20, Senhor, salva, mas sabendo quem é o Senhor. Nós precisamos entender, irmãos, Abraão, ele tinha a solução. Qual era a solução? Ele orava, ele orou ao Senhor. Vamos nos lembrar, irmãos, que ao orar ao Senhor, nós podemos ter a certeza de que o Senhor pode nos ouvir. Ele pode nos ouvir, porque a palavra do Senhor diz aqui, vai dizer lá no capítulo 19, que no 19, que Deus teve misericórdia e livrou a Ló. Vai dizer também lá no final do capítulo 19 que Deus se lembrou de Abraão. Então, nessa tarde, continue orando, continue em oração, continue buscando ao Senhor, que Ele pode se lembrar de você. Busque Ele pela tua casa, busque a salvação da tua família. Talvez o bom trabalho, o bom estudo, a boa remuneração, a boa provisão, nada disso vai salvar nem eu, nem você, nem vai salvar os nossos familiares. Talvez estejamos confortados porque nossos filhos, nossos parentes, nossos irmãos, nossos amigos estejam bem, nesse momento especificamente, diante do que nós estamos vivendo como mundo, não, mas anteriormente a isso e após isso, nossos mais de 20, estejam de forma confortável, uma boa faculdade, num bom trabalho, num bom casamento, numa boa estrutura, ou também não, sem um casamento, sem uma família, desestruturado também, sem um emprego, sem recurso. Nada disso importa. Ore pela salvação deles. Ore para que eles conheçam Cristo. Ore para que Jesus os alcance, meus irmãos. Devemos orar, irmãos. A decisão não é nossa. Como o texto diz, versículo 33 diz que Abraão foi para casa. Vai para casa descansado, porque a decisão não é sua. Mas saiba que o Senhor pode se lembrar de você. Agora, o princípio desse texto, irmãos. O princípio desse texto, coisa mais linda. Abraão, como sacerdote, aponta para o sumo sacerdote. Ele aponta para Jesus Cristo. Hebreus 2:17 diz que Jesus é o sumo sacerdote. Enquanto Abraão orava pelos amigos e pelas famílias, Jesus orou por quem o matou. E isso nos trouxe salvação. Abraão era o reflexo. Ele tinha relacionamento e intimidade. E ele orou. Ele orou pela família, ele orou pelos inimigos, mas ele nada podia fazer. Ele apontou para Jesus. Jesus orou pela família, pelos inimigos, mas acima de qualquer coisa, Abraão apresentou uma solução, mas Jesus resolveu, porque ele orou por quem o matou, e isso nos trouxe salvação, o Cordeiro Santo, imaculado antes da fundação do mundo. É nisso que nós temos que esperar, é nisso que nós temos que crer. Ore, meus irmãos, ore por Cristo, para que Ele salve a tua casa, salve tua esposa, teus filhos, seus amigos, seus familiares, porque Ele pode. Abraão orou sem solução. Cristo
orou com a resolução, já resolveu, Cristo resolveu, ele aplacou. Eu disse que no começo que a oração de Abraão representou a justiça de Deus. Ele orou, Deus o socorreu a família dele e se lembrou dele. Mas isso representou Cristo, a justiça de Deus manifestada, porque lá na frente, Jesus, ao orar e morrer por nós, nos trouxe salvação. Salvação, irmãos. Ore pela salvação da tua casa, da tua família, da tua vida, dos teus inimigos. Que nessa tarde, meus irmãos, essa palavra, essa reflexão te traga uma direção de que o juízo de Deus é iminente, de que nós não devemos nos esquecer. Deus é justiça, é um atributo dele, e a justiça dele está manifestada no Filho, que é só por meio de Cristo. Que a tua oração chegue a Cristo, que a minha oração chegue a Cristo, e que Cristo aplaque a ira e aplacou a ira que estava sobre as nossas vidas, nos ouça e se lembre de nós. Eu oro e te agradeço nessa tarde por dividir esse tempo conosco. Que o santo e poderoso nome de Jesus seja exaltado. É o que eu oro e agradeço para todo sempre. Amém.